Você sabia que uma área do Rio de Janeiro, que nos anos 60 era só campo aberto e abrigo para famílias desabrigadas da Zona Sul, hoje é dominada por facções e conflitos intensos? O Complexo de Israel, um conjunto de comunidades na Zona Norte, se transformou ao longo das décadas em um epicentro da violência no Rio. Vamos entender como esse território foi de refúgio a cenário de guerra entre traficantes e milicianos, com personagens e histórias marcantes. Então fica por aqui para descobrir o que levou o Complexo de Israel a esse ponto. E não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. No fim do mês passado, o Rio de Janeiro testemunhou ao vivo a ação de bandidos que provocaram o fechamento da Avenida Brasil e as mortes de 3 trabalhadores inocentes. Você certamente se lembra desse dia marcado pela violência. A região, hoje conhecida como Complexo de Israel, que constantemente ocupa as páginas policiais, já representou para os moradores a esperança de um futuro melhor. O Danilo Vieira conta pra gente. Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta. A área batizada pelo crime como Complexo de Israel é, na verdade, uma parte importante do subúrbio da Leopoldina. Só que, originalmente, essas áreas eram ocupadas por atividades portuárias. Então, está logisticamente integrada a Baía de Guanabara e a expansão da cidade. E essas mesmas características que hoje fazem essa área ser disputada foram características que fizeram a região da Leopoldina crescer. Zonas rurais que se urbanizaram com projetos de habitação, principalmente para famílias de baixa renda. Construído dentro do programa habitacional do governo, visando a elevação do nível social do trabalhador brasileiro. A Cidade Alta, em Cordovil, é do fim da década de 1960, quando recebeu famílias removidas das favelas da Praia do Pinto, no Leblon, e Marquês de São Vicente, na Gávea. Me recordo chegando na Cidade Alta, em 69, eu acho que era um domingo, Dia das Mães. É memória que eu tenho, pregressa, né? Você ia para a administração, que ia dizer qual é o bloco que você ia ficar, qual apartamento. 10 blocos, 64 edifícios, 2.600 famílias largadas à própria sorte. O único equipamento que tinha, curiosamente, era o DPO, que era a polícia presente no local. Isso a gente tinha, desde o início. Agora, colégio, médico, supermercado, ponto de ônibus, nada. O plano original do governo da Guanabara na época e do governo federal era criar uma área industrial na Zona Norte, né? Ali próximo à Baixada Fluminense, ao antigo estado do Rio, antes da fusão. Isso não aconteceu. A primeira escola da Cidade Alta é construída em 72, 3 anos depois da remoção. Então, isso é muito emblemático. O posto de saúde foi construído só na década de 90. Está gostando? Não se esqueça de deixar o like, nos ajuda muito. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Nos tempos, até atravessar a rua era sofrido. Era aquela pista enorme, né, de mão dupla. E como é que as pessoas faziam para atravessar? Você ia aglomerando 10, 15, 20 pessoas e aí simplesmente o pessoal invadia. O Carlinhos foi o primeiro presidente da Associação de Moradores da Cidade Alta, entre 1977 e 80. Nessa época a gente visava o quê? Melhoria das condições de vida na Cidade Alta, luz, iluminação, creche comunitária, transporte. São cariocas que passaram o sufoco das remoções, da falta de emprego, da falta de estrutura e que mesmo assim arrumaram um jeito de seguir em frente. Mas quem viu e viveu aquela época diz que o avanço do crime organizado fez a vida mudar de vez naquela região. Essa crise econômica que a cidade do Rio de Janeiro viveu e que o entorno da Avenida Brasil viveu, pegando grande parte dessa região da Leopoldina, simboliza um momento de expansão da marginalidade, da criminalidade na região. A comunidade é formada por 3 conjuntos habitacionais. Aqui moram cerca de 30 mil pessoas. A comunidade fica muito presa aos apartamentos, as crianças não ficam livres por causa da questão da violência. Década de 80, com a entrada da cocaína, a coisa foi ladeira abaixo. Primeira vez que eu dei de cara com um fuzil, eu quase surtei. Eu estava saindo do colégio e eu dei de cara com grupos de homens armados pertíssimo do colégio. Mas é a partir da primeira década do século XXI que começa a ter um acirramento de conflitos entre facções do tráfico,
milícia, tentou invadir a Cidade Alta. Está preso no batalhão de Olaria o PM Biratã Castro. Ele é suspeito de ser o chefe da milícia que atuava no conjunto habitacional da Cidade Alta, em Cordovil, no subúrbio. Segundo a polícia, o Biratã é acusado de participar no último fim de semana do sequestro e assassinato de Fábio Fernandes Rocha, que seria traficante da Cidade Alta. Não que não existisse antes, né? Mas a partir dos anos 2006, 2007, começa um cotidiano muito pesado e, particularmente, nos últimos 10 anos, isso piorou de uma maneira sensível. Aí, ó, Cordovil, acabou. Cordovil acabou, gente. Acabou a paz. É o fundo das balas aqui, ó. Isso aqui vem rasgando tudo. Quando o processo de formação do Complexo de Israel foi concluído em 2020, a Denise, professora, já tinha saído da Cidade Alta. Mas os efeitos da violência estão lá quase todos os dias, nas salas de aula da rede pública onde ela trabalha. Nós, professores, sentimos isso o tempo todo, essa apatia, essa entrega deles, essa desmotivação total em relação à vida. Eu não estou falando nem só do estudo, não, em relação à vida. Eles não sonham, eles não têm planos para o futuro. É imediatismo, é aqui e agora. Essas pessoas, de modo geral, elas passaram por várias provações ao longo da vida. Eu tenho esperança de que não só eles, né, a cidade como um todo consiga superar alguns desafios atuais da segurança. De você andar tranquilamente, né? Num lugar onde nasceu, porra. Entendeu? É complicado. Então eu prefiro ficar aqui embaixo e quando os amigos podem vir, a gente vem, se reúne, vai para um bar, faz um churrasco, faz uma festa e relembra o que é legal. E a gente relembra a Cidade Alta de antigamente. Que pena. Mas a gente não pode só lamentar. Imagina o potencial dessa área. De um lado você tem a Avenida Brasil, ali do outro lado você tem a Baía de Guanabara, aqui você tem o centro, uma região muito bem servida de acessos e de transportes, poderia estar plenamente ocupada de empresas, de negócios, oferecendo empregos e oferecendo também segurança para as pessoas, com a polícia, com o Estado dentro dessa área. Mas não é isso que a gente vê. Pelo menos existe uma pequenina esperança aí no fim do túnel, que é a reforma da estação da Leopoldina, né? Essa reforma vai sair, segundo a prefeitura, ali vai ser ocupada a fábrica do samba, das escolas de samba da série Ouro e também vai ter um centro de convenções. Pode ser o começo de uma mudança.